Eu sou o padre Edmilson Silva, pároco da Igreja São Pedro, no bairro Tremembé, e o nosso momento agora é muito importante. Por isso que você vai assistir esse vídeo até ao final e você vai também colocar depois aí a sua curtida, eu espero. Vou conversar com você sobre a questão do luto, a saudade, a perda, como superar. Mas quem vai nos ajudar a conversar um pouco sobre este assunto é a Fabiana Torricilas, que é psicóloga, e ela está sempre conosco nesse programa que nós chamamos de Intenções. Fabiana, a certeza da morte é um fato concreto, mas incomoda muitas pessoas, incomoda de tal forma que muitos não conseguem superar a dor da perda, não é verdade? Exatamente. Infelizmente, a nossa cultura não está preparada para falar sobre a morte. É um tema muito triste, porque, na verdade, é a constatação de que você não terá mais um ente querido junto a você. Então, é muito comum entre amigos, por exemplo, alguém falar, porque quando eu morrer, alguém sempre intervir. Não fale sobre isso, vira essa boca para lá, vai que atrai, né? Então, a gente não se sente confortável, porque é realmente uma angústia muito grande, só de imaginar que aquela pessoa não estará mais entre nós. E você que já passou pela dor da perda, também já passei pela dor da perda, todos nós já passamos pela dor da perda de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, de um amigo, alguém próximo, e certamente causa grande tristeza, isso é comum. A palavra de Deus diz que Jesus chorou quando ficou sabendo da morte de Lázaro, e ele anunciou a ressurreição e a vida, mas era o seu amigo. Isso mostra o quanto isso faz parte da questão humana. E a tristeza parece que nunca vai passar, parece que ela vai permanecer sempre conosco. Então, como lidar um pouco com a tristeza em saber que a pessoa partiu e nós não vamos ter mais contato com ela? Exato. Eu diria que assim, a vida é constituída de fases. E uma das fases, infelizmente, é a morte. Né? Até Freud dizia que está no limite do inaceitável. Né? Então, por isso que ela é muito difícil de ser interiorizada. É um processo muito individual. Né? Por mais que existam algumas etapas, entre aspas, porque não quer dizer que você vivencia a primeira etapa, passa para a segunda e uma vai eliminando a outra, não. Existe a fase da negação, onde você realmente, eu não acredito que ele morreu, que ele me deixou, nunca mais vou ver. Eu estive com ele ontem, mas como ele morreu... Exatamente, então a primeira coisa é a gente negar, depois vem até a raiva. Eu não fiz nada, aqueles médicos não fizeram tudo para salvá-lo, tem raiva até de Deus. Deus, você fez isso comigo, por quê? Por que tirou aquela pessoa? Por que você permitiu? Exatamente. Então existem algumas fases, mas isso não quer dizer que todo mundo vivencia todas na mesma intensidade, na mesma proporção. Então assim, é um processo muito individual. Envolve muito sentimento, né? As pessoas acabam, às vezes, até trazendo alguns sintomas físicos mesmo. Então, assim, pessoas que choram demais, insônia, ansiedade, tem outros que vivenciam muito profundo, acha que nunca mais, né, vai sair dessa etapa, então acha que vai perdurar para sempre, mas é um processo, né, e tem que ser vivido. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque existe o luto normal. Não pode ser negado, ele tem que ser vivido. O luto, ele precisa ser vivenciado. Como amor, como tristeza, como ódio, ele precisa ser vivido, por mais doloroso que seja, mas é necessário. Porque quando a pessoa não vivencia isso, essa negação é o luto patológico. E qual seria, digamos assim, o tempo da elaboração do luto? Porque parece que algumas pessoas lidam muito melhor com a questão da morte do ente querido que partiu, e outros parece que 5, 6 anos, eles ficam contando o tempo. Fulano morreu, se estivesse vivo hoje completaria tantos anos. Ah, meu casamento eu lembro. Então fica naquela lembrança e que se torna de alguma forma dolorosa. Existe um tempo para a elaboração do luto? Não existe. Não existe um tempo certo. Cada pessoa vai reagir. Cada uma vai reagir de uma maneira. É muito comum, às vezes, vivenciarmos, né, situações, por exemplo, de pessoas que, no momento do velório, parece que não está chorando, que não... parece que ela não está sentindo aquela tristeza, né? Então a gente diz assim, essa pessoa ainda não está elaborando o luto, ainda não caiu a ficha. Então, e aí depois de um mês,
ela começa a retirar as roupas do guarda-roupa, ela começa a organizar alguma coisa, ou ela faz uma comida, e aí que ela chora. E aí ela chora numa intensidade tão grande, porque naquele dia em que era a despedida, ela não fez. Então, você percebe? Parece que foi um luto postergado, né? Ele foi vivenciado depois. Tem pessoas que vão achar que vão chorar a vida inteira, né? Não vai acabar mais, né? Ah, eu vou sofrer pro resto da vida. E outros que em questão de uma semana já está bem, né? Já está conversando com todo mundo, já fala da pessoa com um certo carinho, com uma lembrança. Então isso é muito particular, é um processo muito individualizado. Um processo individual. Então eu quero convidar você para segunda-feira, dia 3 de agosto, às 19h30, estarmos juntos aí no Face e no YouTube da paróquia, está aparecendo aí o endereço, na Missa das Causas Impossíveis, onde vamos estar rezando pelos nossos entes queridos e também pedindo a Deus a graça de superarmos a saudade, a dor da perda, porque a solidariedade pode ser uma resposta. Então, segunda-feira, dia 3 de agosto, às 19h30, a transmissão da Missa das Causas Impossíveis. Eu quero rezar com você. Eu estou aqui conversando com a Fabiana Torres Silas sobre a questão da dor da perda, do luto, da morte, como a gente pode superar. Fabiana, o que seria um luto normal e um luto anormal? Exato. A gente considera, né, o luto normal seria aquele em que a pessoa ela tem as reações esperadas, que é chorar, que é mexer na roupa, né, e sentir o cheiro, e falar com saudade, conversar entre os familiares, né, e lembrarem de coisas que faziam juntos. Isso seria o normal, são as reações esperadas. O luto patológico é esse, quando há comportamentos que parecem que não condizem com esse momento, ou seja, negar, ou às vezes até mesmo não chorar, estar em contato com as pessoas ou vivenciar uma situação em que faria junto com a pessoa e não lembrar da presença dela, né? Então, existem essas diferenças que são um pouco gritantes, né? Elas chamam a atenção. Então, esse seria o normal e o patológico. E a pessoa, por exemplo, quando perde um ente querido e não quer se desfazer de nada que é da pessoa? Isso entraria talvez num luto patológico também, porque ela não vai conseguir. Esse processo de despedida, né? Por exemplo, até quando eu falo o velório, as pessoas precisam ir no velório, elas precisam olhar, é o momento da constatação de que aquele ente faleceu e que você não vai ver mais. E aí até mesmo, essa limpeza, você pode ter um ou outro objeto para guardar, né, como um símbolo, né, de uma lembrança e tudo mais. Agora, se apegar a isso, né, ou manter rituais como se a pessoa estivesse presente, isso em algumas culturas até podem ser entendidos. Por exemplo, os orientais, né, em que eles ao servirem o alimento levam primeiro, né, para a imagem. Então assim, coisas culturais a gente até entende. Agora, pessoas que, por exemplo, existem, né, até alguns casos, a pessoa arruma a mesa e põe o prato no lugar onde a pessoa estava acostumada. Então, até elaborar o processo do luto, não é isso? E tem gente que vai fazer isso. Sim, os orientais eles têm toda uma simbologia de um carinho, né? Então assim, a primeira refeição é para eles, né? Até porque para eles é a passagem realmente, como para nós também, né? É uma outra vida, tá? Mas para eles é um motivo de alegria, né? Agora, a pessoa que, por exemplo, né, arruma a mesa para o jantar e põe o prato para a pessoa que não existe mais, esse é um luto patológico. Né? No caso, dentro da nossa cultura, olhando da outra cultura. Sim, sim. Porque, na verdade, para a pessoa que faz isso, é uma forma também dela conseguir, talvez, até se equilibrar, né? De alguma forma. Ou não? Então, mas você percebe que parece que ela está imaginando que aquela pessoa vai chegar para o jantar, né? Então, assim, é como se não tivesse realmente tomado consciência de que o ente faleceu, não mais vai, né? Não mais vai estará vê-la, mais ali, exatamente. E não vai conseguir mais sentar ao redor da mesa. Você pode ter boas lembranças, saudades do almoço, do jantar, da forma de convivência, mas ela não mais vai voltar, não tem como. Manter, por exemplo, uma roupa, né? Vamos pensar em pessoas que às vezes usam uma camisa X. Então a pessoa mantém a tradição de sempre lavar a camisa, engomar e pôr no guarda-roupa. Você percebe? Não é só o fato de você guardar a peça, mas é você criar um ritual achando que aquela pessoa vai vestir aquela roupa. E outra coisa também é a pessoa pensar que pelo fato de estar se desfazendo daquilo que pertencia à pessoa, de que ela vai ficar triste na outra vida. Não existe isso para nós, porque a gente acredita que uma vez que a pessoa morreu, ela vai para junto de Deus, ela está na plenitude da graça, da vida, da luz, e ela já não mais precisa de nada daquilo que é terreno, de nada daquilo que está no mundo, né?
Por isso que é uma nova vida, é uma nova dimensão. E agora, como a família, ou como a gente pode ajudar as famílias na questão do luto? Eu dizia sobre a solidariedade na hora do luto, na hora da morte, né? Como é que pode ser feito? Uma coisa muito positiva, né, é evitar, por exemplo, comentários do tipo, você é forte, vai, sai dessa situação, vamos, reaja. Não. Deus quer assim. Exatamente. Troque essa frase por coisas do tipo, o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Eu entendo que você está sofrendo nesse momento, eu gostaria de poder dividir essa dor. Então me diga, como é que eu posso te ajudar? Estar presente, às vezes é um gesto de muito carinho, né, após o velório ou nos primeiros dias, como a tendência às vezes, né, de pessoas ficarem mais tempo na cama, né, elas ficam tão sentidas, então parece que elas perdem o apetite. Então vá até essa pessoa, leve uma comida, se ofereça a fazer. Isso é solidariedade, né? Isso é uma solidariedade. O velório, e hoje até mesmo na pandemia tem sido tão difícil por causa disso, as pessoas não estão podendo abraçar. Então, às vezes falam assim, quer abraçar e quer ficar falando muita coisa. Eu diria que, assim, o mais simples possível, coisas do tipo até são confortantes. Eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só abrace, demonstre um afeto, demonstre que você está do lado dela, dividindo aquele momento de tristeza. Isso já é bastante confortante. Só a presença já é realmente um momento de mostrar solidariedade, né? Eu estou aqui do seu lado. Mostrar não sei o que dizer, a minha presença já está dizendo, né? Então, eu acho que isso se torna fundamental para quem está passando pela situação de dor. Fabiana, uma das perguntas que foi colocada no nosso Facebook é o seguinte: quando a pessoa morreu e, de repente, o outro estava magoado com ela, como é que pode fazer esse caminho de perdão, porque a pessoa já não pode mais ouvir, olha, me perdoe pelo erro que eu fiz, porque ela já morreu. Então, como a pessoa pode fazer essa ligação, essa conexão, no sentido assim, de se perdoar e saber que a outra pessoa foi para uma nova vida que não levou essa mágoa que ela tinha com o passado dela? Eu diria que, assim como, né, enfim, né, do ponto de vista da psicologia, só o fato de você colocar para fora, né, essas questões, de você conseguir transformar em palavras esse sentimento, essa pessoa já está tomando consciência, né, de que algo está ali incomodando ela. De fato, infelizmente, a pessoa que partiu não vai ouvir o pedido de desculpas. Mas se pelo menos ela conseguir dividir com alguém, né, até mesmo entrou no Facebook, então assim, essa pessoa já está procurando um apoio espiritual nesse momento, né, que ela então reze, que ela faça uma oração, que ela tente aliviar esse coração para não ficar com essa angústia, né, então assim, só o fato de pôr para fora. Então assim, de repente numa prece, no momento de oração, né, ela verbalizar esse pedido de desculpas, se de repente for o caso, até exteriorizar isso através de uma escrita, né, escreva uma carta, de repente traga aqui, né, no barco das intenções e deixa lá, que na hora que for levado ao céu, né, na forma de fumaça, como a gente faz com as intenções, né, que isso chegue, mas assim, pelo menos pôr para fora, de fato, né. Agora, isso nos faz pensar numa coisa que acho que é muito importante, né. Parece que a gente sente falta da pessoa depois que ela foi, né? E fala, eu devia ter dito mais vezes que te amo, eu devia ter pedido desculpa e tal. Então, acho que vale aqui uma reflexão para todos de o quanto a gente perde, às vezes, momentos tão preciosos de demonstrar afeto, de demonstrar um carinho, de realmente se redimir de algo que fez errado. Então, assim, aproveitem enquanto a pessoa está viva. É o que eu falo sempre, tem até uma canção, né? Só temos hoje para amar, né? Essa música é maravilhosa. Então é preciso dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, ser sincero, né? Se de fato ela é importante na sua vida, para não canonizar a pessoa depois que ela morreu, né? Porque às vezes quando a pessoa morre, nossa, que santidade. E na verdade a gente tem que ser muito sincero e saber da limitação das pessoas, saber da misericórdia divina, e nessa convivência fraterna, saudável, poder sempre dizer, olha, como é bom conviver com você. E quando chegar na hora da morte, ali aquela situação de perda, ter a consciência de que você fez o melhor, né, para com a pessoa e ela foi para a eternidade. Então, dia 3 de agosto, segunda-feira, às 19h30, nós esperamos você através do Facebook da Igreja São Pedro. Mais uma vez o Facebook aparece aí, você pode acompanhar. E também o YouTube, a Missa das Causas Impossíveis, onde juntos vamos rezar. Sinto saudade de você que partiu, mas a solidariedade ajuda a superar
o luto, ajuda a superar a dor da perda quando nós nos unimos em palavras de afeto, em atitudes de carinho, que demonstra que os nossos entes queridos, eles vivem onde? Junto de Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. Então a gente crê na ressurreição, a gente crê na bênção de Deus nas nossas vidas, por isso não será uma missa triste, pelo fato de recordarmos nossos entes queridos falecidos. Será uma missa num tom da alegria, porque a gente crê que a ressurreição, ela é vida nova. A saudade, ela fica dentro de nós para mostrar que conviver com a pessoa foi uma coisa excelente. Porque, né, Fabiana? A gente só sente saudade de coisas boas, né? Exatamente. E essa eu acho que é uma fase gostosa do luto, se a gente puder pensar assim, se existe uma fase gostosa, é quando depois de um tempo bem elaborada essa passagem, que você compreende realmente, viram boas lembranças, né? E é muito confortável, por mais que você perdeu a pessoa, sentir que ela está dentro de você, no seu coração. E essas boas lembranças, elas te fortalecem no seu dia a dia, porque as lembranças mostram que o viver foi real, é parte da sua vida, é parte da sua história. Então não tente eliminar da tua mente, do teu coração, a pessoa que partiu, como se você tivesse que esquecer. Pelo contrário, viva nas boas lembranças e na oração que sempre fortalece. E neste dia eu quero fazer uma oração muito especial pelos nossos entes queridos. Eu espero você. Dia 3 de agosto, às 19h30, nós vamos proclamar que para Deus nada é impossível. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço. Continuamos com as nossas intenções.